Olá! Nesse momento, o nosso teste títulos dos módulos ainda não está passando, porque efetivamente nós não incluímos a aba com os títulos. Para fazer isso, nós vamos editar o nosso template base HTML para incluir a aba com dropdown aqui no meu navbar. Então eu vou investigar aqui a documentação do Twitter Bootstrap e o que eu quero copiar é esta parte aqui do dropdown para criar os itens com os meus módulos. O item do dropdown se encontra aqui embaixo. Ele é este LI aqui completo. Veja que ele está dentro de navbar-nav. Então, vamos investigar aqui, justamente navbar-nav. Então, eu vou colar aqui o meu item, vou reformatar aqui um pouco o código, vou alterar o nome aqui do dropdown para módulos, e a ideia é que aqui os itens serão definidos através de cada um dos meus módulos presentes no banco de dados. Eu vou remover então este action que está aqui, este something else here, e vai ficar apenas este conteúdo. Vou escrever aqui Python Birds só para investigar se visualmente a página está sendo mostrada agora com um dropdown, para que depois eu faça um for. Vamos ver aqui. Veja aqui justamente o dropdown com aquele item Python Birds. Então vamos agora alterar este código, porque eu não quero um valor hard-coded para Python Birds. O que eu vou querer é para cada módulo em uma lista de módulos que eu vou deixar em maiúsculo e vou explicar depois o porquê, e vou fechar este for aqui para que então este dropdown funcione com os elementos do módulo. E aí eu vou pegar o quê? Eu quero, na realidade, cada um dos títulos de cada um dos módulos. Então, módulo.título. Feito isso agora, falta definir dentro do contexto o valor desta variável módulos. Uma forma que nós já aprendemos para fazer isso é simplesmente passar a variável de contexto. Eu poderia entrar aqui no meu base, views, e dentro da minha home passar aqui o contexto dos módulos. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, módulos, e aí até utilizar a minha fachada para buscar lá todos os módulos, para listar então todos os módulos de forma ordenada. Se eu executar aqui os meus testes, veja que efetivamente eles passam. Contudo, aqui existe um problema. Este meu template base, em geral, é herdado pela maioria dos templates da minha aplicação. Significa que se eu quiser que a minha aba apareça em todas as páginas, eu teria que sempre lembrar de, em cada uma das views, incluir esta variável. Então ia ser um código muito repetitivo e possivelmente alguém esqueceria de escrever este código. Então, o que eu quero mostrar aqui para você agora é o conceito de processador de contexto. Um processador de contexto nada mais é que um componente que vai processar o contexto de um template toda vez que um for utilizado para renderizar conteúdo. Da documentação do Django, os processadores de contexto são apenas funções que recebem o request e retornam um dicionário que será adicionado ao contexto de renderização. Inclusive já existem alguns processadores de contexto embutidos do Django que nós já utilizamos, como, por exemplo, o processador de contexto de debug, que basicamente, quando acontece um erro, mostra para a gente aquela página com todas as informações pertinentes quando rodando em modo debug. Então, para implementar o nosso gerenciador de contexto, eu vou criar aqui dentro da minha app módulos um arquivo chamado Context Processors, que basicamente é a convenção do Django quando você cria processadores de contexto. Vamos então criar uma função que vai listar os módulos e ela precisa receber o request e retornar a listagem de módulos. Contudo, nós já temos a função com a regra de negócio implementada lá na fachada. Então vamos utilizar a função da própria fachada para retornar a listagem dos módulos ordenados. A única coisa que não esqueça é que dentro do meu template base eu utilizei a variável chamada módulos, tudo com maiúsculo. Então aqui na realidade eu tenho que retornar um dicionário que será adicionado ao contexto. E eu utilizo esta variável com suas letras todas em maiúsculos para ficar claro que não é uma variável comum
vinda do contexto passado pela própria view. Então, quando no template o programador enxergar uma variável completamente maiúsculo, isso já vai dar uma pista para ele de que aquela variável não está vindo do contexto, principalmente quando ele enxergar. E aí ele vai poder pesquisar no código pelo valor daquela variável e entender como ela está sendo transmitida ao contexto de renderização de template. A grande vantagem aqui é que esse processador de contexto vai ser executado para todas as minhas renderizações de contexto. Então eu não vou precisar em toda view adicionar isto aqui manualmente. Contudo, para que isso aconteça, nós precisamos configurar e informar ao Django que esse é um processador de contexto que eu quero executar sempre. Para fazer isso, nós vamos acessar o módulo Settings e aí aqui dentro da variável Templates, veja que existem aqui justamente em Options, Context Processors, alguns processadores de contexto já adicionados, como aqui o de debug. Nós vamos adicionar a essa listagem justamente o processador de contexto que acabamos de criar. Então vai ser o pypro.modulos.contextProcessors e aquela função listar módulos. Uma vez feito isso, vamos executar o nosso teste. Veja que então ele passa. E dessa maneira, nós aprendemos a manipular o contexto na renderização de templates de uma forma global, sem precisar ter que editar todas as views da nossa aplicação. E, portanto, o resultado objetivo é que, sempre que salvarmos o módulo, ele já será listado ali no meu drop-down da aba de módulos.